10 descobertas de sorte que enriqueceram as pessoas. Opa, tudo bem? Você sabia que existem pessoas que enriqueceram por causa de descobertas muito sortudas? É realmente incrível a sorte que essas pessoas têm. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e de enviar esse vídeo para um amigo. Temos certeza de que o que você verá irá surpreendê-lo. Algumas pessoas enriquecem com muito trabalho e talento extremo. Você também pode roubar um banco, ou você pode ter muita sorte, como as pessoas que estamos prestes a encontrar aqui. Aqui estão as 10 descobertas mais sortudas que enriqueceram as pessoas. 10. A parede de moedas. Na fábrica de chocolates de Willy Wonka, as paredes são feitas de doces. Nesta casa em Windber, Pensilvânia, as paredes eram feitas de dinheiro. Estava abandonada há 20 anos quando os filhos do casal que ali moravam resolveram levar um amigo para ver o que havia dentro. Poucos minutos depois de entrar na casa, eles encontraram uma pequena pilha de moedas no chão, perto de uma parede. À medida que exploravam, encontraram um buraco na parede. Relembrando um rumor de infância distante sobre seus pais armazenando moedas na parede, eles abriram ela. Um número inacreditável de moedas fluía da parede, como uma cachoeira de dinheiro. Assim que contaram todas as moedas, somaram $8.500. No entanto, como muitas das moedas eram itens raros de colecionador, cunhadas entre 1793 e 1857, o valor real de sua compra foi de cerca de $200 mil. Quem precisa de um banco quando você tem uma parede de dinheiro? 9. Coisas desenterradas na Austrália. Se você estiver assistindo na Austrália, vale a pena investir em um detector de metais e uma pá, porque você pode encontrar algumas coisas seriamente valiosas no subsolo. Um prospector anônimo estava brincando com seu detector de metais em Ballarat, Vitória, quando o alarme soou. Ele cavou 23 centímetros de terra até que viu um brilho inconfundível de ouro. Conforme ele cavava, a pepita de ouro ficava cada vez maior. Acontece que nosso homem encontrou uma pepita gigante com valor de cerca de $300 mil. O estranho é que essa área já havia sido explorada muitas vezes antes. Esta pepita recorde teria passado despercebida por centenas de outros garimpeiros. A Austrália também foi o lar do Royal One Opal, uma pedra raríssima que foi encontrada por um mineiro australiano chamado Bob, que, semelhante a Danny Glover em Arma Letal, estava a um dia de se aposentar quando a encontrou. Ele a encontrou sob um pé de terra no fundo da mesma mina onde havia trabalhado durante toda a sua carreira. O valor estimado é de cerca de $750 mil. Tenho certeza de que Bob gostou de sua aposentadoria depois disso. 8. O terceiro ovo imperial. Um homem anônimo no meio oeste dos Estados Unidos estava levando uma vida modesta, comprando objetos de metal e vendendo-os como sucata. Por $14 mil, ele comprou uma orbe dourada decorada com pedras preciosas na esperança de obter um lucro de $500. No entanto, ele decidiu primeiro fazer uma avaliação profissional. Acontece que esse pedaço do metal indesejado era, na verdade, o terceiro ovo imperial, um dos 50 ovos Fabergé russos originais. Acredita-se que apenas 42 deles tenham sobrevivido à Revolução Bolchevique e acredita-se que este tenha sido destruído. Nosso homem a vendeu para um colecionador de arte por estonteantes $33 milhões. Isso é muito mais do que os 500 que ele pensou que ganharia. No entanto, pense no cara que vendeu por $14 mil. Isso deve doer. A moral desta história é sempre saber com o que está lidando. 7. Problemas de mais dinheiro. Esta é a história de como a ganância pode fazer com que uma grande fortuna se transforme em uma pequena muito rapidamente. É também outra história de uma parede cheia de dinheiro. Em 2008, o construtor Bob Kitts estava destruindo um banheiro para sua velha amiga de escola, Amanda Reese, quando encontrou 2 grandes baús de remédios escondidos em sua parede. Ele abriu os baús e, para sua surpresa, eles estavam cheios de envelopes. Cada um tinha uma nota de $50. Os envelopes foram endereçados à agência de notícias P. Dunn. Ao todo, havia $182 mil. Os 2 velhos amigos ficaram inicialmente emocionados, mas foi aí que o problema começou. Reese ofereceu a Kitts 10% do dinheiro, mas ele queria 40% e a processou. O espólio da agência de notícias P. Dunn soube disso e também quis uma parte. Eventualmente, um juiz dividiu o dinheiro entre Reese, Kitts e 21 descendentes do Sr. Patrick Dunn. Aposto que os 2 amigos gostariam de ter ficado calados. 6. 1974 D-Pen. Esse é o caso muito bizarro de uma herança indesejada. Um funcionário do Denver Mint, quando morreu, deixou para seu filho Randy uma pequena coleção de moedas. Randy guardou esse punhado de moedas em uma sacola de sanduíches. Quase 20 anos depois, encontrou a bolsa de moedas novamente e decidiu mostrá-la a um avaliador
rastreador profissional. O especialista ficou impressionado com 1 centavo de prata e, após um pouco de pesquisa, descobriu que se tratava de um D-Penny 1974. Essa moeda era feita de alumínio e fazia parte de um lote de testes de apenas 10 moedas. Pensou-se que todos os 10 haviam sido destruídos depois que foi descoberto que eles não funcionam em máquinas de venda automática, mas este ainda permaneceu. Seu valor era de $250 mil. Infelizmente para Rand, o governo se envolveu dizendo que a moeda era na verdade propriedade deles. Depois de muita disputa judicial, a moeda rara está exposta em um museu. 5. Pinturas raras. Christian Nikolai Mustad achava que seu sótão estava acumulado de lixo, mas em 1908, Christian comprou o que pensava ser uma pintura de Vincent van Gogh. No entanto, especialistas em arte na época disseram a ele que ele realmente comprou uma falsificação porque não estava assinada. Furioso, Christian baniu a pintura para o seu sótão para nunca mais ser vista. Quando Christian morreu, seus descendentes descobriram a pintura. Em 2011, os especialistas em arte decidiram que essa pintura, chamada Sunset Montmajour, era de outro artista e valia cerca de $50 milhões. Embora não seja tão famoso quanto Van Gogh, Martin Johnson Reed é conhecido nos círculos de arte por suas pinturas de flores. 4. Quadrinhos de ação número 1. O que há com as paredes? Até agora encontramos moedas e baús de tesouro escondidos nelas. Aqui está mais um caso. Action Comics número 1 foi publicado em 1938 e é o santo graal para colecionadores de quadrinhos, já que apresenta a estreia do Superman. Existem apenas cerca de 100 e uma cópia em excelentes condições vale mais de 2 milhões. Davi Gonzalez de Minnesota comprou uma casa velha por $10 mil com o objetivo de renová-la, vendê-la e ganhar algum dinheiro. Enquanto ele estava derrubando uma das paredes, se deparou com um quadrinho empoeirado escondido no isolamento. Claro, era uma Action Comics número 1. Não estava em boas condições e Davi rasgou a capa durante uma discussão com a tia de sua esposa alguns dias depois de encontrá-la. Davi colocou a história em quadrinhos em um leilão arrecadando $175 mil. Não é um lucro ruim para um investimento de 10 mil. Agora, onde está minha marreta? Eu tenho algumas paredes para quebrar. 3. Um tesouro, não um martelo. Sabe quando você não consegue encontrar algo? É irritante, não é? Em 1992, quando Peter Ratlin, um fazendeiro de Suffolk, Inglaterra, perdeu seu martelo favorito, ele pediu a seu amigo Eric Lawes, que tinha um detector de metais, para ajudá-lo a encontrá-lo. Eric estava examinando um dos campos de seu amigo quando o alarme do detector soou. Não era o martelo dele, era uma pequena moeda de prata. Intrigado, Eric cavou um pouco mais. Ele encontrou um colar de ouro e moedas suficientes para encher 2 sacolas de compra. Ele chamou uns arqueólogos depois disso. Hox Howard, como ficou conhecido, era um enorme depósito de riquezas romanas avaliado em cerca de $15 milhões. Eles encontraram um baú contendo 15 pulseiras de ouro, um busto de prata de uma mulher e mais de 1.000 moedas de ouro. A maior parte da descoberta está agora em exibição no Museu Britânico. Eric foi recompensado com 2,3 milhões que dividiu com Peter. 2. A Declaração de Independência. Em 1989, um homem na Pensilvânia comprou um quadro em uma liquidação de garagem por $4. Ele odiava a pintura, mas gostou da moldura, então removeu a imagem para colocar uma nova dentro. No entanto, embaixo da foto havia um documento antigo. Esta acabou por ser uma cópia condicional da Declaração de Independência de 1776, uma das 25 que foram feitas na época. Ele a vendeu por $2,4 milhões. O mesmo documento foi vendido novamente em 2000 por mais de 8 milhões. No entanto, não é uma história tão rara. Michael Sparks de Nashville comprou uma cópia amarela da declaração em um brechó porque gostou da aparência. Ele pagou $2,48. Mais tarde, ele decidiu verificar com um especialista. Acontece que Michael comprou uma cópia perdida da declaração de 1820 encomendada por John Quincy Adams, uma das 36 existentes. Quando a vendeu, Michael arrecadou pouco menos de $500 mil. 1. Ações da Coca. Você vai a vendas de garagens ou brechós? Depois de ouvir essa história, você pode querer ir com mais frequência. Em 2008, o californiano Tony Marron pagou $5 por uma caixa cheia de documentos aleatórios. Quando ele examinou os papéis, ele encontrou um certificado para 1.625 ações da Palmer Oil Company, emitido em 1924. Desde que o certificado foi emitido, Palmer se fundiu com outra empresa, que havia se fundido novamente até que foram compradas pela Coca-Cola Company. Os advogados de Tony disseram que agora ele tinha 1,8 milhões de ações da Coca, no valor de $130 milhões.
milhões de dólares. Isso tornaria Tony o maior acionista não institucional da Coca-Cola. A empresa, obviamente, não gostou disso. Eles rejeitaram as exigências de Tony, chamando-as de absurdas, e acionaram os advogados. Infelizmente, Tony Marone nunca conseguiu viver seu sonho de administrar a Coca-Cola. Ele morreu em 2010. Sua família deu continuidade ao caso, mas não teve sucesso. Aparentemente, o certificado de ações de $5 de Tony não era real. Como você se sentiria após saber que poderia ter ganho mais de 100 milhões de dólares? Realmente um baque muito forte, não é mesmo? Qual foi a descoberta que mais o impressionou? Não esqueça de deixar nos comentários, dar um like no vídeo e de se inscrever em nosso canal. Te esperamos no próximo vídeo!